Graça e paz do Senhor Jesus. Salmo 76. Deus é conhecido em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele as flechas, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre, mais glorioso do que os montes eternos. Os corajosos foram despojados, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros de guerra e cavalos foram lançados num sono profundo. Tu sim, tu és terrível se estás irado. Quem pode permanecer na tua presença? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, a terra tremeu e se aquietou, quando Deus se levantou para julgar e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira humana há de louvar-te, e da ira restante te cingirás. Façam votos ao Senhor seu Deus, e tratem de cumpri-los. Todos que o rodeiam tragam presentes àquele que deve ser temido. Ele acaba com o orgulho dos príncipes, ele é tremendo para os reis da terra. Amém. O Salmo 76 nos fala sobre o Deus que se revela. O Deus que se revela. Em Atos 17, 23, o apóstolo Paulo, pregando em Atenas, ele vê uma imagem escrita ao Deus desconhecido, e ele diz que ele foi ali para falar, pregar, anunciar aquele Deus desconhecido. Mas o Deus da Bíblia é o Deus que se revela. Ele é um Deus conhecido por aqueles que o buscam. O versículo 1 do Salmo 76 diz isso, não diz, irmãos? Diz o texto aí que Deus é conhecido em Judá, ou seja, no meio do seu povo. Grande é o seu nome em Israel. Deus é um Deus que se revela ao homem. A Bíblia foi escrita para revelar à humanidade quem é Deus, o seu caráter, os seus atributos. A Bíblia foi escrita, a revelação de Deus, para a humanidade se reconciliar com o Pai, com Deus. Então Deus é um Deus que se revela, não é um Deus que se esconde, mas Ele se revela àqueles que o buscam com sinceridade, com humildade, aqueles que o buscam dispostos a serem transformados por Ele. Quanto mais humildade, sinceridade, quanto mais abrimos o nosso coração, reconhecendo a nossa fraqueza, fragilidade, limitação e as nossas misérias, mais revelação de Deus nós temos. Quanto mais nós nos damos a conhecer para Deus, mais Deus se dá a conhecer a nós. Deus nos conhece, Deus sabe o nosso coração, mas Ele quer que nós venhamos a abrir o coração para Ele. Quanto maior o nível de confissão, de sinceridade, mais a revelação de Deus aumenta na nossa vida. Nós o conhecemos de fato. E Deus se revela de forma natural, com toda a criação, com a própria consciência que Deus dá ao ser humano, de certo e errado, em qualquer tempo e em qualquer lugar. Deus se revela de forma natural, através dos céus que proclamam a sua glória, como o Salmo 19 diz, mas Deus também se revela de forma sobrenatural, ou especial. Deus se revelou enviando o seu Filho Jesus, vindo a nós através do seu Filho Jesus. Deus se revela através de milagres, através da palavra, que é a revelação especial de Deus. E aí o texto do Salmo 76 nos mostra três realidades acerca do Deus que se revela. Primeiro, o texto diz que Deus é conhecido pelo seu povo. Há um povo que conhece a Deus. Daniel diz: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. E então nós precisamos entender que Deus nos chama para ser seu povo. Quando no versículo 1, o salmista Asaf diz: Deus é conhecido em Judá, grande é o seu nome em Israel. Está mostrando que o Deus Todo-Poderoso, Yahvé, o Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo, Ele se revela àqueles que o buscam, àqueles que se tornam seu povo, aqueles que decidem caminhar com Ele, se entregar a Ele e se relacionar com Ele de forma pessoal.
Deus não é um Deus impessoal, distante. Deus é um Deus pessoal e próximo. Ele tem um povo. O povo que decide se render a Ele, crer nele, caminhar com Ele, se torna povo de Deus, se torna família de Deus, com nossas limitações, com nomes dos mais variados, às vezes que descrevem um pouco da nossa história pessoal, da nossa cultura local. Por isso há muitas congregações com nomes distintos, mas se ali naquele lugar há um povo que busca Deus através de Jesus e tem a Bíblia como o seu manual de fé e prática, esse povo se torna povo de Deus, porque o Deus Todo-Poderoso se revela através da sua palavra, e através do seu Filho Jesus nós podemos ter a reconciliação com Ele. Nós somos reconciliados pelo sangue de Jesus. Ou seja, não é uma religiosidade apenas aparente, vã, mas é relacionamento. Então, o Deus Todo-Poderoso se revela, se torna conhecido no seu povo. Por isso o Asaf diz: Deus é conhecido em Judá. Há pessoas que conhecem a Deus, que andam com Deus, que conhecem a Deus não só de ouvir falar, como Jó disse que ele conhecia, mas que andam com Deus, que conhecem o amor de Deus, que experimentam o amor de Deus, não só de forma teórica. Quando nós falamos que nós somos o povo que conhece o Senhor, porque nós temos conhecido o seu amor, que é intenso, constante, incondicional, eterno, o seu amor que nos perdoa e ao mesmo tempo nos transforma para não vivermos no pecado, porque algumas pessoas têm um conhecimento falso de Deus, e definem Deus como: Deus é amor, é Pai, como se isso fosse tudo de Deus. Deus é amor, Deus é Pai, mas é um Pai que disciplina, que corrige, que ama de fato e nos liberta do que nos destrói, que é o pecado, que é a carnalidade, que é o nosso orgulho, que nos confronta por amar, para nos despertar para Ele. Em segundo lugar, Deus também é conhecido pelos seus feitos, não apenas pelo seu povo. Deus é conhecido pelas suas obras. Versículo 3 em diante, o salmista está descrevendo vitórias que Deus deu no passado. Olha só, ele diz no versículo 3, Ele despedaçou as flechas, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre, Tu és mais ilustre do que os montes eternos. Os corajosos foram despojados, jazem a dormir no seu sono. A linguagem do Asaf nesse salmo é o Deus que nós conhecemos. Ele manifestou os seus feitos sobre a nossa história. Ele derrubou, destruiu inimigos que se levantaram contra nós. Quantas coisas que quase nos venceram e nos destruíram, Deus nos deu vitória. Ele manifesta, Ele se revela através dos seus feitos. A mão dele tem nos sustentado até aqui. Nós não podemos ser ingratos. Nós não podemos definir a nossa vida pelas coisas que ainda nós não superamos. Até aqui o Senhor nos ajudou. Ele deu vitória ao seu povo. Ele nos sustentou. Ele já te curou de muitas enfermidades que você nem sabe. Ele já te deu vitórias na alma. Ele tem te abençoado de muitas maneiras. Ele tem nos dado a sua misericórdia. Os feitos de Deus são maneiras que Ele se revela. E em terceiro lugar, Deus também é conhecido pelos seus juízos. Deus é o Deus justo. Versículo 7 a 9. Se no início Asaf fala dos feitos de Deus no passado, do 7 a 9, ele fala do que Deus fará. Ele fala: nós temos ouvido os teus juízos. Versículo 8, desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, a terra tremeu e se aquietou, quando Deus se levantou para julgar e salvar todos os humildes da terra, porque até a ira humana há de te louvar, e da ira restante te cingirás. O que o salmista está dizendo? Que esse Deus Todo-Poderoso, que é amoroso, que tem um povo, Ele também se revela na terra através dos seus juízos. Há muitas coisas que são juízos de Deus, e todos nós compareceremos diante do Senhor. Quem conhece a Deus de fato, o Deus verdadeiro, sabe que Ele é amor e é justo. Sabe que Ele é bom e é justo. Ele não tolera injustiça e Ele trará juízo sobre toda a terra. Nós precisamos entender isso. Nós não podemos fugir disso. A Bíblia diz que o Evangelho proclama a salvação do Senhor. Ele veio para libertar os cativos, para curar os enfermos, mas o Senhor também veio para anunciar o ano aceitável
do Senhor. Porque o dia do juízo do Senhor virá, o dia da ira do Senhor virá. A Bíblia fala disso, e Deus colocou no coração de todo homem uma semente da eternidade. Todo ser humano tem, no fundo, a consciência de que um dia nós vamos prestar contas. Nós tentamos sufocar, abafar isso, dizendo, no final Deus vai perdoar a todos. Isso é engano. A Bíblia diz que é com dificuldade que um justo será salvo. Já imaginou isso? A dificuldade porque todos nós somos tendenciosos ao pecado. É a graça de Deus que nos mantém de pé. Mas nós não podemos negar que Deus é um Deus justo. Todos os seres humanos têm dentro de si esse entendimento. Por isso que todas as nações e até tribos, eles têm leis próprias de certo e errado. Por quê? Porque Deus é um Deus justo e plantou essa semente no coração do homem. O pecado é que nos faz achar que não há impunidade, de que nada... do que as pessoas fazem, elas não vão colher. Isso é o pecado. A Bíblia diz que aquele que semeia achando que não vai colher, está zombando de Deus. Mas Deus, ele é fogo consumidor. Deus é juiz, justo juiz, e todos vamos comparecer diante dele. Então Deus que se revela, ele também se revela pelos seus juízos. Quando nós percebemos muitas vezes calamidades, às vezes até questões, terremotos, e coisas que mexem aí com toda a criação, nós deveríamos temer mais o Senhor. Inclusive os relâmpagos, os trovões, a gente vê o poder de Deus. Amados, se Deus não tirar a mão de misericórdia, se Deus tirar a mão da misericórdia dele sobre a nossa vida, nós morremos instantaneamente. O que sustenta a nossa vida é a misericórdia dele. Lamentações 3, Lamentações de Jeremias diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e elas são a causa de não sermos consumidos. Grande é a sua fidelidade. Moisés parece que entendeu isso, porque conhecer a Deus é andar com ele. No Salmo 103, versículo 7, diz que Deus manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Deus que se revela, ele quer se revelar a nós não apenas através dos seus feitos, e não apenas através do seu juízo. O que Deus deseja é se revelar a nós, mostrando para a gente os seus caminhos, andar com ele. Moisés conheceu os seus caminhos, Israel conheceu apenas as suas obras, os seus feitos. Deus quer que a gente caminhe com ele, o conheça de relacionamento com ele. E diante desse Deus que se revela, o Salmo 76 termina como? Como a maioria dos salmos, termina com louvor. Qual é a resposta que nós devemos dar a Deus? Versículo de número 11: façam votos e cumpram-os, tragam presentes a ele, porque ele abate o orgulho dos príncipes, ele é tremendo para os reis da terra. O que Asaf está dizendo é: este Deus que se revela, ele deve ser adorado, ele deve ser presenteado, ele deve ser louvado, ele deve ser reconhecido. Adoração é a resposta que nós damos à revelação que temos da glória dele, da grandeza dele, da majestade dele. Isso é adoração. Adoração é a resposta que eu dou ao conhecimento que eu tenho da glória de Deus. Então esse Deus que se revela, quanto mais eu o conheço, mais eu o amo, mais eu o adoro, mais eu o obedeço, mais eu quero me santificar, não por medo dele, não por medo do juízo. Eu quero amá-lo, adorá-lo, porque ele é o mais ilustre e glorioso. Versículo 4: ele é mais glorioso que os montes eternos. Qualquer situação, pessoa, coisa que possamos imaginar, não se compara à glória, à beleza, à majestade, o fulgor do brilho da santidade do nosso Deus. Quanto mais o conhecemos de fato, mais o adoramos. Quem adora a Deus, quem conhece a Deus como ele é, o adora cada dia com mais alegria, prazer e se rendendo a ele numa vida de adoração. Vamos orar que o Senhor se revele a nós todos os dias. Pai, obrigado, porque a tua revelação é progressiva. A tua palavra nos diz que nós devemos conhecer e prosseguir em te conhecer. Eu oro para que cada irmão, cada irmã que ouve o áudio desta palavra diária, que cada um de nós possamos amá-lo mais, conhecê-lo mais. Senhor, mostra o nosso coração, mostra as coisas que nós temos que impede o conhecimento do Senhor real de crescer.
Mostra o nosso orgulho, mostra as fortalezas da nossa mente, mostra, Pai, a indolência espiritual, mostra o que está nos impedindo de te conhecer, mostra o pecado oculto, Senhor, que nós não queremos confessar, mostra as raízes de amargura e de maledicência que nos impedem, Deus, de ter uma intimidade maior com o Senhor. Pai, no nome de Jesus, derrama mais da tua graça, o Espírito Santo da verdade nos conduza a um conhecimento contínuo e intenso de quem tu és, porque ao te conhecer, vamos nos tornando mais semelhantes a ti, e nós nos tornamos mais inteiros em nossa verdadeira identidade. Te adoramos e te bendizemos, Jesus, como o Senhor nos ensina em João 17, que a vida eterna é te conhecer e conhecer o Pai, e nós queremos viver essa realidade continuamente, para a tua glória, e em teu nome, Jesus, é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém.